Olá! Enquanto seres em evolução, cometemos erros e tropeçamos diante das pedras que encontramos. Reavaliar nossas ações é sempre benéfico, uma vez que temos a oportunidade de repensar e alterar nossas atitudes. O Espiritismo nos traz o esclarecimento necessário para ponderar a respeito de nossa caminhada espiritual. A Vida em Foco está no ar e você é o nosso convidado especial. Fique conosco! Todos, pelo menos uma vez na vida, já nos perguntamos: como será quando eu morrer? A morte, desde a época medieval, carrega consigo significados e misticismos que nos confundem e amedrontam. Como um processo natural, a morte deve ser encarada com tranquilidade, uma vez que estaremos retornando ao nosso estado natural. Na entrevista de hoje com Dineu de Paula, uma questão será levantada: como é a experiência da morte? Não perca! Hoje, no A Vida em Foco, você vai ver curiosidades, crônica, o quadro Espiritismo Esclarece, com as dúvidas dos nossos telespectadores e, fechando o nosso encontro, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Agora, a crônica da semana. Você já se perguntou por que há o período da infância para o espírito? Partindo do pressuposto espírita de que o espírito já existe antes do nascimento e que tem suas experiências prévias, necessário se pensar primeiro qual seria o objetivo do espírito reencarnar. Ele renasce para uma nova experiência, segundo Allan Kardec, por dois grandes motivos. Primeiro, o melhoramento de si mesmo. E segundo, o melhoramento da sociedade. No capítulo 7 do Livro dos Espíritos, que trata da volta do espírito à vida corporal, o codificador aborda o assunto deste período de infância vivida aqui na Terra e seus porquês. Se o espírito precisa melhorar a si mesmo e o contexto social no qual ele está inserido, a função da infância deve estar de acordo com esses princípios. No período da infância, está o espírito realizando o seu processo de encarnação, fazendo o perfeito ligamento com o corpo escolhido para esta vida. Assim, esse processo de amadurecimento orgânico faz com que este reencarnante apresente maior suscetibilidade para receber os aprendizados inerentes ao processo educacional. Uma criança está muito mais receptiva para receber bons conceitos morais, que serão de grande relevância no resto de sua experiência na Terra. Por isso, é de grande importância que se ensine valores morais positivos para que o espírito se melhore e aprenda a cuidar do próximo e da sociedade onde vive. Outro fator relevante é que, na condição de necessitado de cuidado e carinho, o espírito que por ora é uma criança é capaz de despertar o que de melhor tem a oferecer um adulto. Desperta carinho, cuidado, generosidade, dedicação, estimula a paciência, exige de um adulto que ele também se melhore. Nesse processo, melhora o espírito que reencarna, porque recebe amor, aprende a cuidar do próximo e aprende a cuidar da sociedade, algo que talvez esse espírito nunca tenha feito. E melhora também a sociedade, à medida que se vê obrigado a cuidar e proteger aos indivíduos que se encontram no período da infância. E exigindo do adulto cuidado, carinho, paciência e dedicação extrema, o período da infância também desperta naqueles que estão próximos o melhor que eles têm para oferecer, promovendo a melhoria espiritual generalizada. Mas claro que só quando bem aproveitada é que a experiência rende frutos. Por isso, esmere-se no cuidado das crianças, ensine e dê exemplos de bom comportamento, estimule os valores morais, dê carinho sem moderação. Crie vínculos de bons sentimentos, porque a infância vai se encerrar. Irá começar a adolescência, que é quando o espírito começa a recobrar sua personalidade e retomar o que pensa e sente desde antes do nascimento. Por isso surgem os inúmeros conflitos. Porque a educação que ele recebeu entra em conflito com a história encarnatória pregressa. É quando o espírito começa a formar seu caráter que irá vivenciar na vida adulta. Portanto, para que se cumpra o objetivo de melhoramento geral, necessário se faz fazer bom proveito. Não desperdice essa oportunidade. Tire o máximo proveito fazendo bem feito, porque cuidar da infância é preciso. A entrevista de hoje traz o tema A Experiência da Morte. Acompanhe! Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo.
Começamos agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista, com a alegria de receber hoje Dineu de Paula. Seja muito bem-vindo, Dineu. Obrigado, Márcio. Dineu, para que você saiba, se você eventualmente nunca assistiu, nunca ouviu nosso programa, trabalha como juiz federal na cidade de Curitiba. E estamos aqui hoje para falar da experiência da morte, Dineu. Que diz o Espiritismo a esse respeito. Dineu, morrer é um processo doloroso, sofrido? Vou lhe fazer uma pergunta. Você tem medo de morrer? Eu tenho. Tem? Mas medo da ideia da morte ou do processo da morte? Do processo da morte. Do processo da morte, justamente. Porque há uma diferença, né? Agora, se for pensar a respeito dessa questão do medo da morte, é como ter medo do anoitecer. Vai acontecer, tá? Todos nós já encarnamos incontáveis vezes, nós já morremos inúmeras vezes e tornaremos a morrer outras tantas e provavelmente mais. E a respeito dessa questão de se o fenômeno da morte, se ele é doloroso ou não, isso depende. Pode-se ver até pela experiência que existem, digamos, os denominados moribundos que passam por isso com uma paz, parece muito marcante, ao passo que para outros a experiência é bastante torturante. Então há uma diferença em como esse fenômeno se dá. E Allan Kardec, a partir dos relatos dos próprios espíritos, ele entrevistou, evocou espíritos os mais diferentes quilates, espíritos felizes, espíritos sublimes, espíritos medíocres, criminosos, arrependidos. Então, a partir da entrevista que ele fez com esses espíritos, e que muitos desses relatos estão na obra O Céu e o Inferno, ele lá estabeleceu um capítulo denominado Passamento, e que trata justamente da experiência da morte, do que faz diferença, de como influencia, como é esse processo. E é algo de interesse de todo mundo, afinal de contas não há como escapar, essa é uma experiência que não tem escapatória. E algo que Kardec coloca lá é como sendo, digamos, a chave para você entender como se dá esse processo de morte, como ele pode ser mais fácil ou mais difícil, seria o que nós no Espiritismo conhecemos como perispírito, que seria o envoltório fluídico do espírito. Então, numa linguagem assim bastante simples, existe o ser imortal, que seria a alma, o centro da inteligência, a sede do senso moral, que seria realmente um ser imaterial, tá? No outro oposto, nós temos o corpo físico, matéria bruta, matéria grosseira, e esse perispírito, ou o envoltório fluídico do espírito, ele teria uma natureza intermediária, ele seria composto, digamos, de semimatéria. Tá? Então, é através dessa semimatéria, que seria o elemento intermediário, que o espírito consegue encarnar e interagir na matéria. Então, o perispírito é a chave para entender como se dá esse processo da morte e por que para alguns ele é fácil e para alguns é difícil. E uma informação interessante é que esse corpo espiritual, que é composto de fluidos, que é uma espécie de matéria, o que os médiuns veem, quando eles veem o espírito, seria esse perispírito, que seria um corpo que guarda a aparência da última encarnação, em geral, e que é uma matéria mais sutil. Então os médiuns têm capacidade de perceber e mesmo de ver isso. E a diferença dos fluidos é que, conforme o moral do espírito, se o espírito é mais ou menos avançado, esses fluidos são mais ou menos rarefeitos, mais sutis ou mais grosseiros. E como é que esse envoltório espiritual ou perispírito influencia na morte? Tá. Algo que a gente precisa ter em mente é que a matéria, o corpo, ao contrário do que normalmente se pensa, ele é só um instrumento das sensações e mesmo da dor. O paciente, quem sente realmente a dor, é o espírito. Então, esse perispírito, ele é o veículo pelo qual as sensações do corpo elas chegam no espírito. Então, o ser inteligente ele interage com a matéria mediante esse corpo espiritual. Então, o perispírito, digamos assim, é uma matéria
dúctil, maleável, e ele penetra o corpo por inteiro. E é a partir desse penetrar de fluidos que as sensações da matéria elas vão até o espírito. E também é a partir dessa interação que o espírito que ele age na matéria, que ele movimenta o corpo e faz com que tudo aconteça. Tá? Então, o que faz realmente diferença, veja, se as sensações elas vão ao espírito através desse vínculo, é a força que esse vínculo tem no momento da morte, entende? Então, se essa vinculação fluídica, se ela é muito pujante, se ela é muito possante, a morte pode ser um fenômeno um pouco mais difícil. E o que faz diferença na existência e no caráter desse vínculo, que ele seja mais ou menos pujante, seria o tipo de morte. Pode ser uma morte natural, a velhice, uma enfermidade grave que se arrasta e faz com que, digamos, o processo de desagregação da matéria vai ocorrendo de forma mais suave ao longo do tempo. E também, e principalmente, a moralidade do espírito. Dineu, nós vamos fazer um intervalo breve e já voltamos para tratar da continuidade desse tema, que é interessante e que nos afeta a todos. É você que nos acompanha, fique conosco, porque a gente já retorna. Fique com a gente, vamos para um rápido intervalo e logo voltamos. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista. Hoje, a Vida em Foco traz o tema Como é a experiência da morte? Com Dineu de Paula. Fique conosco! Que bom que você ficou conosco. E a você que está chegando, estamos conversando com Dineu de Paula a respeito da experiência da morte. Tema e experiência, aliás, que nos afetará a todos indistintamente, carecas ou cabeludos. Já afetou inúmeras vezes, né? Só que nós esquecemos. Dineu, como os tipos de morte e a moralidade influenciam na sensação do espírito durante esse processo da desencarnação? Até já foi adiantado isso, né? Que quando a morte é natural, há um processo de lenta separação da alma e do corpo. Tanto que se você observa uma pessoa que está ficando muito fraca em razão de enfermidade ou em razão da idade que avança, ela começa a ter uns vislumbres do outro lado da vida, começa a ver parente morto, começa a falar com quem parece que não está ali, é porque na verdade o laço que prende o espírito à matéria, ele já está ficando mais suave, ele já está ficando mais adelgaçado, tá? Então, isso aí, digamos, facilita esse processo de desvinculação, né, que ocorre, propriamente dito, a partir do momento, de forma definitiva, no sentido de que a partir do momento que a morte física se constata, não há mais como voltar atrás. Você está dizendo aí, Dineu, que nesse momento em que os laços vão se afrouxando, é normal, é natural que o quase desencarnado, ele comece a ver aqueles que vão acolhê-lo, isso aí então não é uma alucinação? Não, em geral pode ser, né? Existem vários casos, mas em geral não é. É como a criança, né? Criança em tenra idade, como a encarnação dela não está, digamos assim, bem completa, é normal que ela tenha um vislumbre do que ocorre do outro lado, né? O indivíduo não era um médium ostensivo e começa a acontecer isso no leito de morte, se prepara então? Olha, pode ser que sim, né? Vou assustar os outros aqui, né? Pode ser que sim. Agora tem um aspecto interessante, é que o espírito, por sua vontade, ele pode prolongar esse processo. Então você pega alguém que tem medo da morte, tá? Às vezes está doente de longa data, já está na hora de desencarnar, mas tem tanto medo de morrer que ele pode prolongar esse processo que é puro sofrimento até por meses, por um ato de vontade, entende? Medo profundo de morrer, ele retarda aquilo, tá? Então tem esse processo, digamos, da morte gradual que facilita, mas sempre o medo, a falta de informação, a falta de confiança em Deus, às vezes a falta de espiritualidade pode complicar bastante esse processo. E do outro lado, nós temos a morte violenta, digamos um acidente, um suicídio, algo assim, em que o processo de desligação ele vai se dar todo após a extinção
da vida orgânica. Então, tende a ser bem mais traumatizante esse processo, né? E tendo em mente que é o perispírito que leva as sensações ao corpo. Então, o perispírito leva as sensações do corpo para o espírito, para o ser pensante. Então, se esse laço fluídico é muito forte e ele persiste depois da morte, pode fazer com que o espírito tenha a percepção das coisas que acontecem com o corpo. Até esse desagregar da matéria pode ser uma experiência bastante traumatizante. Agora, algo que se deve ter em mente, veja, faz diferença, então, a morte natural, gradual, faz diferença a confiança em Deus, faz diferença se eu morro de forma abrupta, mas o que realmente importa é a moralidade de quem está desencarnando. Porque, como nós já dissemos, o perispírito de alguém que é moralizado, ele é uma matéria mais rarefeita, ele é mais sutil. Então, o vínculo, ele é mais suave de alguém que é moralizado. Então, uma pessoa egoísta, ela é mais materializada. A atenção dela, o foco, os interesses estão todos na matéria. A vida dela é material. E onde está o seu interesse, aí está o seu coração. Então, a chave para uma morte tranquila é vencer o egoísmo. Mesmo que seja um indivíduo moralizado, uma morte abrupta, o processo vai ser suavizado em relação a... Totalmente, não existe nem comparação. É bem melhor a morte abrupta de uma pessoa moralizada do que a morte de velhice de alguém egoísta, tá? É muito mais fácil você ser moralizado, né? Em relação ao moribundo, Dineu, ele tem consciência, né? Ele passa consciente, aliás, pelo processo da desencarnação, da morte do corpo? Em geral, não. Porque existe um fenômeno que se chama perturbação, que seria um torpor, uma perda das faculdades, tá? Como seria uma paralisação das faculdades da alma. Então, em geral, no momento que está aquela agonia da morte, o ser já não está mais consciente, ele não participa daquilo, é uma misericórdia de Deus. Pode haver exceções, alguém muito lúcido que passa com tranquilidade, pode ser uma prova, ou uma pessoa com a consciência muito pesada e que necessita daí de viver aquela experiência. Agora, essa coisa da perturbação também ela depende da moralidade. Alguém muito apegado à matéria, muito egoísta, que passou a vida inteira com os interesses todos na matéria, entende? Então, sexualidade desequilibrada, gula, entende que a matéria representa tudo, ele tem uma dificuldade em se desvincular daquele processo e retomar a consciência normal de espírito. Então, tendo em mente, Márcio, que todos nós iremos morrer, tá? Que a morte implica uma ruptura total com a experiência material, certo? Tudo que é da matéria vai ficar para trás. É interessante a gente pensar como nós estamos utilizando esses processos para nos tornarmos seres mais lúcidos, mais bondosos, mais gentis, tendo em mente que tudo que se refere à matéria, posição social, dinheiro, recursos os mais variados, isso vai ficar para trás. Dineu, a gente tem acesso a essas informações a partir da literatura. Literatura espírita. Da literatura espírita. Como é que é a perturbação e as sensações desses espíritos que têm uma dificuldade, né, no desenlace. Você é médium, nós sabemos. Sou médium. Psicógrafo, não sei se também psicofônico, mas você nos falava um dia que tem a peculiaridade de perceber como se percebe o cheiro, né, o perfume das pessoas. É uma coisa automática em você. Os espíritos que estão vivendo essa perturbação, como é que é isso para você, que absorve, de certa maneira? É sempre uma experiência dolorosa, tá? Então, tem uma diferença imensa, entende? De uma alma equilibrada, entende? Que é um prazer o contato, e uma criatura que realmente está... A consciência pesada, enquanto espírito, é algo muito doloroso de lidar. Porque não tem distração, né? Na matéria a gente se distrai. Enquanto espírito você não tem como tirar o foco do que você fez. É doloroso, inclusive? É doloroso, é doloroso. Tá bom, Dineu. Muito obrigado. Obrigado, inclusive, por partilhar essa experiência. E a você, a mim, a todos que nos acompanham, que vão passar por esse processo de maneira inevitável. Fiquem aí as reflexões. Tenham todos uma boa semana e a nossa gratidão.
Se você tem dúvidas e quer ouvir as respostas aqui no programa, mande suas perguntas para contato@vidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. A pergunta que chega do nosso telespectador é a respeito do que o Espiritismo tem a dizer dos sonhos. Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer para que você possa entender um pouquinho mais é que os sonhos estão dentro do que é chamado estados de emancipação da alma. Você que quiser estudar um pouquinho mais a respeito da visão que o Espiritismo traz dos sonhos, pode ir na obra fundamental da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, e procurar esse capítulo. Da questão 400 em diante até a 424, vão tratar dos estados de emancipação da alma. Lá vai estar a letargia, a catalepsia, situações em que parece que o espírito funciona de uma maneira diferente da nossa vigília, esse nosso estado de acordado. Então, ali você vai encontrar as explicações que os espíritos trazem para essas manifestações. Basicamente, a gente pode olhar para os sonhos de duas maneiras. Primeiro, os sonhos enquanto manifestações da ação do espírito livre do corpo. Por vezes, os sonhos são a recordação daquilo que nós, espíritos, fazemos no momento que o corpo está adormecido. É natural que muitos de nós, no momento do sono, deixemos o corpo físico e vamos ao plano espiritual assumir tarefas as mais diversas. Essas tarefas que a gente vai realizar têm muito a ver com os nossos interesses, os nossos desejos e aquilo que a gente tem feito no dia a dia. Então, algumas pessoas podem, no momento do sonho, se unir a equipes no mundo espiritual que vão visitar lugares, atender pessoas, desenvolver projetos, estudar e tantas outras coisas que podem acontecer no dia a dia. Então, assim, no momento do sono do corpo físico, um trabalho que acontece no mundo espiritual. E você, espírito, nesse momento pode estar desempenhando essas atividades. Por isso não é de se estranhar quando a pessoa, quando acorda, tem uma ideia que não tinha tido até então. Uma resposta para um enigma, um trabalho, um problema que precisava ser resolvido por ela. Porque ela teve tempo para meditar, pessoas com as quais conversar, enquanto o seu corpo físico dormia. É claro que nem sempre nós recordamos no corpo físico aquilo que nós espíritos fizemos no mundo espiritual. Já que, obviamente, a forma de registro disso na nossa memória é muito diferente. Nós estamos habituados à questão da memória seguindo os sentidos. Eu me lembro do que eu vi com os meus olhos, do que eu ouvi com o meu ouvido, do que eu senti com os meus sentidos corporais. Então essas recordações dos sonhos são sempre de algum modo interferidas no momento em que a gente retorna para o corpo. Então é natural que se nós no mundo espiritual participamos de uma comemoração, quando acordamos, de repente eu vou ser promovido, porque a gente liga essa ideia de comemoração com comemorar alguma coisa da vida física. Mas temos que considerar também que os sonhos podem ser manifestações daquilo que a gente não está percebendo durante a vigília de modo consciente. Sonhos agitados falam da nossa agitação interna também. Sonhos tranquilos falam do nosso estado da alma, sonhos confusos e por aí vai. Então, o Espiritismo não faz adivinhação nem interpretação a respeito dos nossos sonhos, mas nos permite entender um pouquinho mais o que a gente pode aprender com eles, retirar deles. Enfim, aquilo que a gente possa, de algum modo, usar no nosso dia a dia para o nosso desenvolvimento espiritual. No fim das contas, não importa muito se foi uma mensagem do plano espiritual ou se é algo que nós estamos trazendo do nosso próprio inconsciente. Importa o que nós vamos fazer a partir dessas ideias que podem surgir no momento que nós acordamos. Espero que você consiga também aproveitar os seus sonhos. Alberto Almeida nos convida à reflexão no quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Chorar a morte de um ente querido lhe faz mal? Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? É a questão 936 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Uma dor incessante e insensata o toca penosamente. Uma dor excessiva demonstra a ausência da confiança em Deus e a precária fé no futuro.
E a resposta se alonga, trazendo conteúdos iluminativos para esse ponto tão delicado da nossa vivência, que é a separação pelo fenômeno da desencarnação. Deixar que alguém se vá num aeroporto, num porto, já nos remete a um estado de ânimo abatido, e quando o outro se vai, a saudade é inevitável. Imagine depois do fenômeno da morte. É inevitável, portanto, o luto, o sofrimento, a ausência, a falta, e a saudade sempre é abençoada, numa dor que vai, através do luto, fechando um ciclo e estabelecendo um aprendizado de que o outro não morreu, desencarnou. E a confiança em Deus nos deve remeter de que logo nós nos reencontraremos. E, aliás, mesmo antes de que possamos ir ao encontro do outro pela desencarnação, também nós podemos encontrá-lo através da mediunidade, através do transe do sono. Há muitas formas de fazer telefonemas para atiçar essa saudade, para alimentar esse amor que momentaneamente sofreu um processo de interrupção na convivência física. Mas inclinar-se para a inconformação, mergulhar da tristeza para a depressão, não é desejável. Os telefonemas que se dá psíquicos vai na direção do outro que se ressente, percebendo que os entes queridos ou o ente querido que ficou e que está inconformado não está bem. Não faz bem tanto para quem fica quanto para aquele que vai. É necessário compreender que aqueles que se foram como alguém que saiu de uma prisão, mereceu ficar livre antes, e nós não podemos egoisticamente, de modo algum, desejar que o outro não se fosse, porque se ele foi e foi melhor para ele, deveria ser motivo de alegria para nós, nada obstante a saudade. Assim sendo, devemos mergulhar numa espiritualidade que nos remeta à fé de que o amor jamais diz adeus, ou até breve, quando muito, e de que podemos cultivar este amor através de 1000 formas, pensamentos, comunicações espirituais, mas sobretudo através do comportamento, honrando a ausência daquele que se foi, através de um comportamento que dignifique a relação interrompida fisicamente, mas que está sacralizada por tudo de bom e de bem que a gente é capaz de viver em nome daquele que se foi ou daqueles que se foram. Assim, celebramos a vida e celebramos de que o ser é imortal e que logo mais nós nos reuniremos para a alegria de todos. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. As suas sugestões são muito importantes para o programa e você pode enviá-las no e-mail contato@vidaemfoco.com.br. No site do A Vida em Foco você encontra todas as edições anteriores. Aproveite para rever as entrevistas e também os outros quadros do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco.